Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Segundo os Coríntios 11, verso 1 e 2. Temos falado várias vezes sobre estes versículos e hoje quero falar mais um pouquinho. A noiva conhece o seu esposo. Nos dias do irmão Branham, ele esclareceu para nós esta mensagem, porque a pessoa sempre está pensando que o esposo, um homem, para poder casar com a igreja, e o irmão Branham vem e mostra a revelação. Nunca é do jeito que a gente pensa que vai acontecer as coisas. O irmão Branham mesmo diz, no seu tempo, que a revelação era diferente do que ele havia pensado. Mas quando a revelação chega, você para de pensar. A revelação é principal para poder te ajudar. Se você, no tempo da revelação, ficar com seus pensamentos, você não vai alcançar a mensagem do esposo. Eu sei que tem coisas que a gente vai falar, parece que subjuga a mulher ao marido. Mas a igreja, ela é dominada por Cristo. Ela é regida por Cristo. Mas se nós não temos conhecimento daqui da coisa natural, que o casamento, marido e mulher, apenas é um tipo de Cristo e a igreja. Agora, se você colocar o seu casamento, vamos falar assim, né? Colocar o seu casamento à prova, verá se esse esposo é Cristo e se esta mulher é a igreja. Então a gente começa a reprovar, porque nossas ações, nossas atitudes, não garante que somos o esposo, como homem. E aí a esposa também, a sua maneira de agir, de viver, de falar, mostra que ela não é tipo. Então, muitos casais hoje, porque sempre quando a gente vai casar alguém, fazer um casamento, é um tipo da igreja e Cristo, porque Paulo falou. Mas, ao viver no dia a dia, você vai constatar que não estão vivendo aquele tipo. Estão agindo de maneira diferente. Ela continua com seus pensamentos do papai e da mamãe, e ele continua também com sua forma bruta, rústica de tratar. Então, nenhum dos dois é tipo de Cristo e a igreja. Então, a maioria dos casais não são tipo. E tem hora que a gente precisa dar uma chacoalhada na gente, porque se não for o tipo, não pode ser raptado. Esse casal não pode ser raptado. Por quê? Porque não é tipo, isto é, não viveu o natural, o que precisava para representar o espiritual. Então ela não é a igreja e ele não é Cristo. Oh, mas todo mundo diz, mas não é verdade, não é isso mesmo, ela não é igreja. Eu estou falando de tipo que vocês conhecem,
que a Bíblia fala disso, Paulo falou disso, irmão Brana trabalhou, foi um tipologista, e nós somos também. Agora, temos que examinar nossas atitudes como marido, examinar nossas atitudes, nossas ações. Estamos representando a Cristo? Nós nos envergonhamos. A hora que fala em representação, nos envergonhamos, porque nós estamos sendo tipo, e aquele tipo não está certo. E se não está correto esse tipo, então não pertencemos a este rapto. Que pertence a este rapto é as pessoas que é tipo, porque Enoque é tipo da noiva, diz o profeta. Enoque, o sétimo depois de Adão. E nós vimos aqui Brana também o sétimo. Depois do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mensageiro, aí vem o sétimo. Nos dias do sétimo, nós temos uma mensagem de rapto. Exatamente nos dias do irmão Brana, que está representando o sétimo. O Enoque, que representa a noiva, mas não existe uma noiva sem aquele homem, aquele profeta. E ele, pela própria Bíblia, Enoque, representa esta noiva, mas a noiva tem a pregação que vem através de Deus num homem, que foi Deus em William Branham. Se não sabemos obedecer, viver o natural, eu sei que isso se torna difícil para uma era como nós estamos vivendo, a era feminista, que é difícil para você colocar a mulher no lugar dela na Bíblia. A igreja também é uma feminista. A igreja, você não consegue, não há um profeta que consegue colocar a igreja no lugar, porque ela é dominante. Mas falando dos dois lados, como pode este homem, este marido, representar a Cristo se não sabe tratar a esposa, a qual foi dada a você para aprender, tratá-la como Cristo trata a igreja. Falar com ela como Cristo fala com a igreja. Eu acho que a gente pensa como marido, pensa só no azorrague. Aí pensa em Cristo batendo, mas Cristo não estava batendo na igreja. Cristo estava batendo nos incrédulos, naqueles que dizia ser dele, mas não era. Por isso ele estava surrando eles naquele dia, porque estavam fazendo da casa do Pai covil de salteador. Então você acompanha a natureza de Jesus, de mão estendida, para poder salvar, desde o princípio até o Calvário. Quando pensava que ele não podia fazer mais nada, ele salvou um ladrão. Eles não tinham esperança daquele homem fazer mais nada. Ele salvou o ladrão. Por que salvou um e não salvou o outro? Porque um reconheceu e conheceu a Cristo. Assim que a mulher é salva, a igreja é salva, quando ela conhece o seu esposo. Se ela conhece o esposo, o que o esposo quer? Ela vai praticar. Estou falando da igreja e Cristo, mas falo também do marido e mulher, que são tipos na Bíblia. Os dois têm que amar um outro, mas a gente sabe que a maior parte foi dada para o homem, para ele amar a esposa como a si mesmo. Mas o outro lado da moeda, ela reverenciar o esposo.
Então, a igreja não reverencia o esposo, a mulher não reverencia o esposo, ela discute, ela briga, ela não sustenta aquela vida do esposo. O esposo é a palavra. Então, tem hora que o homem tem que se envergonhar. Fala, eu não represento a Cristo, eu sou uma vergonha. O homem tem que pensar nisso, sim. Eu sou uma vergonha, eu não represento a Cristo. E vou querer que minha esposa representa a esposa de Cristo. Se eu, como marido, não represento a Cristo. Deus deu uma Sara, mas uma Sara para Abraão. Não é para Ló. Ele deu para o homem certo. Então, quando você vê no tempo da mensagem revelada, o tempo de conhecer o esposo, no tempo de irmão Branham eles não conheceram. Deixa eu ler para você. Já pregamos várias vezes isso. A festa das trombetas 101. Agora, como ele disse que isto apareceria nos últimos dias, para trazer o povo de volta à palavra. Escuta, então a noiva conhecerá seu esposo. Ele não fala no presente, ele fala no futuro. Porque se a noiva tivesse conhecido naquele dia a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, então a noiva conhece o seu esposo. Mas isso ficou para o futuro, a noiva conhecerá o seu esposo. E tem o tempo dela conhecer, porque ela não conheceu no tempo da revelação, que foi os Estados Unidos. Não pôde conhecer o esposo. Então você nota um tipo de crente que não conhece o esposo. É como a mulher não conhece o marido. Ela conhece o marido, porque você sabe, ele sempre tem um ditado: come sal junto e você vai ver o que é. Então, quando os dois estão convivendo, um tem que conhecer o outro. Quando você, como ser humano, vê uma esposa explosiva, é bom ter um marido calmo. Ou vice-versa. Por quê? Porque um vai parar e assimilar as coisas que estão acontecendo no momento e vai colocar a coisa em ordem. Mas se os dois forem explosivos, a casa pega fogo, a igreja pega fogo. Porque precisa de ter alguém que reconheça e que conheça a sua posição. Nós estamos vivendo num mundo de cristianismo sem conhecimento, não tem conhecimento de posição do marido, de posição da mulher. De hora que o marido pensa que a posição dele é um galo de briga, é um galo de briga, é aquele que manda. Não. A mulher, no seu dia, o que ela está pensando? Ela que domina. Ela que deve ter o seu salário, o seu trabalho. Ela cuida de si mesma. Você sabe que a maioria de mulheres não precisa de homem para cuidar delas. Porque elas têm emprego suficiente, muitas vezes melhor do que o do homem. Ela pode cuidar de si mesma. Então, o que ela precisa? Ela precisa de reconhecer o que ela é e ter um homem que reconheça também o seu lugar. Ele reconhecendo o seu lugar, então ele falará a hora que precisa e calará na hora que precisa. A mesma coisa é a mulher. Se ela fala a hora que precisa, ela fala, mas tem que saber falar porque ela é igreja. E aquele homem fraco está representando o marido. E todo homem deveria lutar para poder ser um representante de Cristo. Cristo no falar,
Cristo no viver, Cristo no andar, Cristo no tratamento. O esposo tem que ser isto, porque aí dá prazer à esposa. Do outro lado, a esposa, sendo parte fraca, a Bíblia diz, hoje você não pode nem dizer que a mulher é fraca, a mulher não gosta de ouvir essas palavras. Mas é bíblico, que a mulher é parte fraca, isso é bíblico. Ela sendo parte fraca, ela teria que ter um marido, que esse marido tem que ser o lado forte, porque muitas vezes o homem é parte fraca igual a mulher mesmo. Então ele não pode representar a Cristo. Cristo é a parte forte da igreja. Tudo que a igreja precisa, Cristo disse, é comigo. Aí, tudo que a mulher, a sua mulher, precisar, então é com você. Agora, não é questão dela, eu preciso de roupa, eu preciso de calçado, eu preciso de um Cadillac. Não é isso. É saber o que precisa. Ela precisa, para começar, saber ser a mulher bíblica, que São Pedro tomou as mulheres de seu dia e disse para elas serem como Sara. Quer dizer, Pedro pegou as mulheres do seu dia, em 1 Pedro 3, e levou as mulheres há 2000 anos atrás, para ser igual Sara. Agora você tem que tomar a mensagem hoje, das mulheres hoje, do espírito feminista que ataca o ser humano nesse dia, e falar para elas serem como Lloyd, como Eunice. Isso é já no Novo Testamento, porque no tempo de Pedro, ele levou há 2000 anos atrás. No nosso tempo, parece que é tão difícil você encontrar no momento que você tem que levar as pessoas a buscar uma vida vivida, um caráter de 2000 anos atrás. Foi assim que fez Pedro, e é assim que nós, como pregadores, temos que fazer a mesma coisa. Então, a igreja, ela tem que ser submissa, porque a mulher é submissa e ela conhece o marido. Se ela não conhece, se a esposa não conhece o marido, ela vê um marido triste, ela não sabe porque ele está triste, ela não o conhece. Ela vê um marido depressivo, mas ela nem importa se ela puder causar mais depressão, e vice-versa também. Se ela puder causar mais depressão nele, ela vai causar, porque ela não conhece o marido. Qual mulher que não conhece o marido, que tem no falar, no viver, até na vida sexual? Qual mulher que não conhece a maneira de seu esposo? Tem que conhecer o natural. E o que adianta conhecer se não preenche aqueles requisitos? O que adianta o homem conhecer os seus direitos e os seus deveres e não preencher esses deveres? E a mulher conhecer também e não preencher com a vida, para que um possa olhar no olho do outro, viver a vida em paz. Isso não quer dizer que não tem problema. Tem problema. A igreja sempre tem suas dificuldades, porque ela é a problemática, não é Cristo. Nós, os homens, deveríamos não ser os problemáticos, porque quem é problemático é a igreja, é a mulher, é a parte fraca. Nós, os homens, para representar Cristo no nosso dia. Que você quer representar Cristo há 2000 anos atrás, mas representa Cristo hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Agora, hoje, através de quem ele é o mesmo? Ele tem que ser o mesmo através de alguém. O marido representa ele, o pastor representa ele, a igreja representa a esposa, a mulher representa a esposa de Cristo. E a igreja também representa essa esposa de Cristo, submissa. Não aprenda com as leis modernas.
Tome a Bíblia e ame um ao outro. Respeite um ao outro. Conheça um ao outro. Porque você está triste. O rapaz, o marido, vai lá e ajuda a mulher. A mulher olha, ele está triste, vai lá e ajuda ele. Por que é que você está triste? Mas sabe o que fazemos? Só discutimos. Não vai a lugar nenhum. Isso não é igreja de Cristo, isso é anticristo. Esse marido e mulher é anticristo. Já pensou bem o que se torna? Se nós não podemos, como marido e mulher, representar Cristo e a igreja, nós vamos representar o anticristo e sua igreja. Que tipo de homem somos? Que tipo de mulher está havendo hoje para poder amar esta palavra, respeitar a palavra e conhecer o esposo? Que a igreja tem que conhecer. Você conhece o esposo hoje? Igreja, noiva, esposa. Porque o irmão Brana diz que ela já está casada, provando sua palavra, 236, ele diz que o ministério do Filho do Homem veio fazer o casamento do crente com a palavra. Então, ela já está casada, ele diz, ela vai para a festa das bodas. Ela não vai para as bodas. As bodas não é no céu, bodas é casamento. Casamento não é no céu. Casamento é na terra. É o que diz o nosso profeta. Não quero saber o que diz as denominações. Por quê? Porque nós temos que conhecer o esposo. Se a noiva não conhece o noivo hoje, falando em períodos de namoro, noivado e casamento. Você, no namoro, está conhecendo família e já dá uma olhada para a natureza dela. No noivado você vai noivar porque você conhece ela. E ela te conhece. Ela te aceita. E aí vocês vão chegar ao casamento. Assim, nós temos passado pelo período das eras. As eras de namoro. Chegando ao ponto, no tempo do irmão Brana, que nós já estávamos na primeira e segunda etapa, já noivando. Quando chegou a terceira puxada, nós estávamos casando. E conhecemos o esposo. Quem é dos Estados Unidos que conhece o esposo? Mas quem é o esposo? Escuta o que diz o irmão Brana. Então, a noiva conhecerá o seu esposo. Conhecerá seu companheiro. A palavra revelada. Isso quer dizer que nos dias, quando o esposo estava ali, Cristo em Brana, que não era o homem Brana, era Cristo em Brana, que a revelação é Cristo no homem, o homem revela Cristo, o homem mostra Cristo, e ele é um profeta. E naquele dia, ele estava mostrando Deus para nós. Mas ele diz, a noiva conhecerá. Quer dizer, ela não está conhecendo. E isso foi depois dos selos, em 64. Depois que ele pregou os selos. Aí ele pregou a festa das trombetas, 101. Quantas pessoas lê isso e passa por cima? Porque não pode conhecer, não vê. Eles não conheceram o esposo no tempo do irmão Brana, por isso o irmão Brana diz, a noiva conhecerá. Espero que hoje ela tenha conhecido. Por isso estou pregando para você. A noiva conhece o seu esposo. Ela conhece. Ela não vai conhecer. Ela já conhece. Ela recebeu a revelação. A noiva dos Estados Unidos não recebeu a revelação. Então ela não conheceu. Por isso o profeta diz, ela conhecerá o seu esposo. Conhecerá o seu companheiro, o que o marido é para a mulher, companheiro. E o que ele tem sido? Que tipo de companheiro que fica um ao lado do outro, que os dois podem estar no mesmo barco? Isso é um companheirismo de marido e mulher.
Já pensou bem, dois no barco, natural, um remando para frente e o outro para trás? Você vai ver que esse barco vai virar, ele não vai sair do lugar. E muitas vezes no lar, o que acontece é isso. Os dois, ajunta marido e mulher, os dois mandam, os dois governam. Não tem nenhum espírito de humildade na igreja, na mulher, para poder ouvir o amor do marido. Agora, se ele não é o amor, eu estou, parece que, percebendo alguém, mas meu marido não é o amor. Mas porque você não é a igreja. Tem que olhar nisso. Que a mesma coisa ele pensa de você. Minha mulher não é a igreja. Ele pensa assim. Então, você tem que conhecer hoje. Conhecer. Vocês estão namorando e pensam que conhecem. Não conhecem. Vocês vão ao noivado, até pensam que conhecem. E ainda não conhecem. Aí chega o casamento. Aí vamos comer sal junto. Aí vamos o tratamento do dia a dia. Vai chegando o primeiro filho. Vai chegando as angústias, as dores do casamento, porque ele tem que ir aperfeiçoando. E como um casal novo é algo verde, está precisando de amadurecimento e precisa de tempo para aquilo. E paciência de um do outro. Inteligência, capacidade espiritual e até natural para tratar um com o outro, para conversar um com o outro. Por que hoje a gente faz de tudo para os casais não largar? O meu ministério é esse, é dar conselho. Eu não dou conselho para marido largar de mulher, nem mulher largar de marido. Pode, os dois estar ruim. Vamos consertar isso, filhos. Vamos, melhora um pouquinho do seu lado, homem. Mulher, melhora um pouquinho do seu lado, vai dar certo. Vocês não vão deixar esses filhos ser criados por mãos de outros homens. Vocês precisam aprender isso. A cuidar da sua família, a ficar com a sua família. Nenhuma mulher deve ouvir o marido, quando ele diz vai embora, ela já ir embora. Ela tem que amá-lo de uma tal forma, dizer, bem, não adianta que eu não vou sair daqui. Eu não vou embora. Eu vou estar aqui cuidando de você. E não adianta ela também expulsar o marido de casa. Ele vai falar a mesma coisa. Porque a igreja, no capítulo 3 de Apocalipse, verso 14 a 22, a igreja pôs Cristo para fora. Tem mulher que quer colocar Cristo fora. O marido fora da cama, você já está mostrando que tipo de igreja você é, que tipo de irmã você é. Uma laodiceana, uma morna, vomitada da boca de Deus, que não pode ter o seu esposo ao seu lado na cama e fazendo como Laodiceia, colocou Cristo para fora da igreja e ele está na porta batendo. E muitas vezes a mulher põe o marido fora, mas o que eu tenho ensinado a eles, não vá embora. Fique aí, Jesus ficou batendo na porta. É assim, fica em casa, não vá embora. Cuide de seus filhos, crie seus filhos, esteja ao lado de seus filhos. Dê exemplo para estes filhos, para eles verem o que você é como pai e o que a sua mulher é como mãe. Dê exemplo. Mas tem hora que nem o homem dá exemplo, a mulher também não dá exemplo dentro de casa. Um não ajuda o outro, não percebe o que pode fazer para ajudar o outro. A igreja, irmão Brano ensina isso, tem que perguntar, Jesus, como o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? A igreja, a mulher, tem que perguntar, tem alguma coisa que eu possa fazer bem, meu marido, para poder nós caminharmos juntos, criar nossos filhos, irmos avante. Tem alguma coisa que eu posso fazer? E ele fala o que a senhora pode fazer. Aí a senhora diz, absurdo. Porque vocês homens só pensam nisso.
Mas ele pergunta para ela, o que você quer, bem, que eu faça para nós continuarmos vivendo juntos? Estou à porta e bato. Tem alguém, algum sentimento que pode ouvir a minha voz e sair de sua própria mente e deixar que a minha entre aí? É Cristo na igreja. Nós temos que perder a nossa mente para Cristo entrar e operar na nossa mente. Amém. Isso aqui é muito bom. Deixa eu mais um pouquinho aqui, porque eu preciso deixar isso para vocês. É por isso que isso tem que acontecer. Aí. Isso tem que acontecer. Irmãos, estava acontecendo, mas o povo não estava vendo. Ele disse, isso tem que acontecer, a noiva tem que conhecer o seu esposo. Isso não foi para os reformadores, não foi para Lutero, Wesley e pentecostais. As Escrituras dizem que não foi. Mas isto virá. A mensagem dele é assim. Ele podia dizer assim, mas isto está aqui. Isto veio. Mas as pessoas não estavam vendo. Ele colocou o passado e o presente ali perto. Mas isto virá. Isto é a sua promessa para esta era. Isto virá. Vai vir ainda. A pessoa pensa, mas como vai vir? Estava no momento. É a promessa para esta era. Você tem que ver como um profeta trata as coisas. Porque naquele dia as pessoas não estavam vendo e dizem, então isso vai vir, isso virá. Acontecerá ainda. O futuro trará isso para vocês. Mas ele não aguentava e diz, isto é a sua promessa para esta era. 102, a festa das trombetas. Estamos vivendo na era que será a sua vinda. Ela deve se identificar nele. Qualquer mulher deve se identificar com seu marido. Não há uma identidade. Não identifica com o marido no falar, no carinho, no amor, no sexo. Não identifica. A igreja não identifica com Cristo no louvor, na adoração, na palavra, na revelação. Ela não identifica com o marido e diz que ela casou, ela tem um marido. Não tem. E muitos casais não são casados diante de Deus. Por quê? Porque suas vidas não estão reproduzindo o que o tipo está exigindo de cada um de nós. Ele ama e ela reverencia. Se você encontrar um casal que o marido ama a mulher e que a mulher reverencia o marido, eu duvido que vão separar. Eu duvido que eles não vão ter sua vida até sexual normal. Mas ele amando e ela reverenciando. Isso é Bíblia. Mas ele não sabe amar e ela não sabe reverenciar. Então são anticristo. Esse lar de vocês está representando o anticristo e a igreja. Porque não dá certo com a palavra. E é tempo da gente ver estas coisas e identificar nele. Qualquer mulher deve se identificar com seu marido. A irmã Branco está dizendo, você diz que crê no profeta. Não diz, minhas irmãs? Meus irmãos, vocês não dizem crer no irmão Brana? Olha o que o irmão Brana está dizendo. Qualquer mulher deve se identificar no seu marido. Pois os dois são um. Eles são um, formando desta forma. Ele ama e ela reverencia. É dois que formam um. Mas você não pode ter um nestes dois se ele não amar e ela não reverenciar. Glória a Deus. Pois os dois são um, e a noiva de Cristo deve se identificar nele. Você pensa bem, a noiva hoje conhecendo seu esposo, identificando
conhecendo o seu esposo. E se ela não conhece, ela não é esposa. Pois os dois são um, e ele é a palavra, não a denominação. A palavra, Cristo é a palavra, o homem representa a palavra. Teremos que ser os filhos da luz. E a luz é a palavra. Agora, que palavra dos dias de Moisés, dos dias de Jesus, dos dias de Paulo, de Pedro, de João, dos dias dos mensageiros das eras, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, nos dias de Brana, dentro da sétima era. Olha o que você precisa entender. Tem que ter os filhos da luz, e a luz é a palavra. E a palavra, quando ela mostrou sua luz, que é a sua revelação, foi na terceira puxada que Deus disse para a irmã Brana: não diga a ninguém, porque eles não podem ouvir isto. Não adianta eles ouvir, porque eles não creem. Irmã Brana falava isso na pregação. Estou pregando, aguardando que alguém levanta e diga: eu vejo. A semana inteira e ninguém viu. Por isso a igreja conhecerá. A noiva conhecerá. Não a dos Estados Unidos, mas ela conhecerá. Porque a dos Estados Unidos não conheceu. Ele teria que ter dito: a noiva conhece o seu esposo. Nesse tempo, Apocalipse 10, 8 a 11, a noiva conhece o seu esposo. Isto é, quem é o esposo? A palavra revelada. Isto é, selos revelados, trovões revelados, novo nome revelado, sétimo selo revelado. A noiva conhece o seu esposo. Se você não conhece os trovões, porque não conhece o esposo, você pode conhecer muita gente, menos o esposo. Você pode conhecer minha família, mas não me conhecer. Nós podemos conhecer a família do irmão Brana, mas não conhecer o ministério do irmão Brana. Mas quando você conhece aquele ministério, você sabe que era Deus feito carne no entardecer. Estou terminando. Teremos que ser filhos da luz, e a luz é a palavra que é feita luz para esta era. A coisa era tão clara, é para esta era que a palavra foi feita à luz, isto é, para a era dos Estados Unidos, para a era do Filho do Homem que estava manifestado em carne. Era para aquela era, a palavra feita luz. Como conhecemos a luz? A não ser que ela venha da palavra. Aí você sabe, a palavra de Apocalipse 10, de 1 a 7, é luz. Mas como conhecer? Se você não conhece esta palavra, você só lê, mas não conhece. Você não vê os pentecostais. Eles podem ler Atos 2:38, mas não toma conhecimento daquilo. Não tem revelação daquilo tão claro nas Escrituras, que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, e eles não conseguem ser batizados assim, porque não conhecem o batismo. Muitos de nós não conhecemos o ministério do irmão Brana, que foi a terceira puxada. Conhecemos a primeira, a segunda, cura divina, profecias. Mas a revelação dos mistérios ocultos, quantos de nós não conhecemos? Então não conhecemos a palavra para aquela era, a era do irmão Brana. Como conhecemos a luz, a não ser que ela venha da palavra, correto? A palavra feito carne. Agora, conhecer que o irmão Brana, Apocalipse 10, de 1 a 7, era feito carne. A palavra feito carne, Apocalipse 10, de 1 a 7. Escuta, a palavra feito carne é a luz da era. Quando você a vê, assim diz a Bíblia. Mas o que acontece? As pessoas não veem. Então, nenhum luta por uma vida melhor.
olhe para o seu lar, olhe para os seus filhos, olhe o que você tem que fazer para manter esta casa. O homem luta, o homem trabalha, o homem faz de tudo, por quê? Porque ele tem uma esposa, ele tem filhos, e ele ama esta família. Não dissolva, não destrua, não desmanche, não deixe Satanás te derrotar na sua família, no seu propósito de uma união, de um casamento, no qual é até que a morte o separe. Não saia do posto do seu dever, mulher. Nem se te mandar embora, não saia, fica ali, seja uma cristã. Homem, seja um cristão, não saia do posto do seu dever, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, ainda que você não tenha um retorno dela, cuide dela. Deus tem cuidado da igreja. O que a igreja retorna para Cristo? Você vê que a igreja, ela não tem tido prazer com a revelação. Toma o povo da mensagem. Cadê o prazer com a revelação? A igreja não tem prazer com a revelação. Meu irmão, me perdoe, mas é assim como a mulher não tem prazer de estar dormindo com o marido, vivendo a sua vida consensual. Não tem prazer. Falta o principal. A igreja tem sido desse jeito. A igreja não tem prazer. Ela não sente prazer. E Cristo tem tudo para te dar prazer. A palavra tem tudo, não para emocionar-me, mas para me dar prazer. Prazer de crer que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus ajude você. Deus firme você na fé. Homem, mulher, marido, mulher, filhos, pais. Deus sustente sua casa, seu lar. Tenha fé em Deus. Ele é o mesmo hoje, o mesmo Jesus da Galileia, que veio no entardecer, na mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele é o mesmo Jesus hoje, de Apocalipse 10, 8 a 11, na sua vida, na minha vida, para nos dominar, para fazer de nós novas criaturas, sustentada pelo poder da revelação dos 7 trovões. Deus te abençoe.